A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, mais um dia aí vencido, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Deus, ele é maravilhoso, né? Ele cuida dos seus, ele cuida de todos aqueles que andam em obediência com a palavra, obediência com seus direcionamentos. Ele está sempre nos vigiando, cuidando de nós. Amém, meus irmãos? A palavra que Deus nos deu para meditar nesta noite, meus irmãos, se encontra lá em Jonas, capítulo 1, versículo 1. Acho que todo mundo aí conhece a história de Jonas, né? Jonas foi escolhido, né, por Deus para levar a palavra, né? Pois ele quis se esconder do Senhor, né, meus irmãos? Andou em desobediência, né? Não seguiu os direcionamentos do Pai, né? E pagou um alto preço, né, meus irmãos? Para quem conhece, né, a palavra, quem conhece a história de Jonas, né, vai ver que o que causa nas nossas vidas a desobediência nos caminhos do Senhor, né, meus irmãos? E quantos estão hoje com o seu barco, né, à deriva, no meio do mar, com tempestades e ventos, né, fortíssimos, por causa de quê? Porque anda em desobediência com o nosso Senhor Criador. Meus irmãos? Tem muitos dentro da casa do Pai que estão com ventos constantes dentro de casa, tribulação, pois não acorda para a vida, não vê que estão em desobediência. Muitos, meus irmãos, estão cegos espiritualmente falando, amém? Está andando, desagradando ao Senhor e achando que está no caminho certo. Muitos. Tem muitos, meus irmãos. Por isso que Deus fala na palavra dele que muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque muitos seguem os seus próprios caminhos, o seu próprio entendimento na presença de Deus. E não é assim, meus irmãos. Quando Deus nos chama do mundo, que ele pega com as mãos, tira nós da garra de Satanás, do mundo e traz para os caminhos dele, amém? A nossa vida não pertence mais a nós. Meus irmãos, os nossos caminhos não são nossos caminhos mais. As nossas escolhas não são nossas escolhas mais. Nós temos que aprender que quando Deus nos restaura a nossa vida das mãos de Satanás, que resgata nós do mundo, da perdição, da morte eterna, a nossa vida, a nossa alma, né, pertence a Deus. Nós temos que seguir o quê? A palavra do Senhor e os direcionamentos de Deus. Amém? Nós não podemos ir pelos os nossos próprios caminhos. Nós não podemos ir pelos nossos próprios entendimentos. Nós não podemos seguir aquilo que nós achamos que é o melhor caminho. Aqui Jonas achou que o melhor caminho para ele era o quê? Desobedecer os direcionamentos de Deus. E quantos hoje estão na presença do Pai, passando por ventos desnecessários, e dizendo, Satanás está me pegando aqui em casa. Não, meus irmãos, é o próprio Deus que permite o vento na sua embarcação. Por que ele permite o vento, meus irmãos? Para que você venha acordar para a vida, para que você venha trilhar os caminhos certos que ele quer trilhar para você, que ele tem para você. Para você parar com essa mania de seguir os seus próprios entendimentos. Para você começar
a colocar Deus em primeiro lugar e obedecer os direcionamentos dele, meus irmãos. Tem pessoas que Deus manda jejuar, vou deixar para o mês que vem. Aí acontece o vento. Por quê? Não obedeceu. Se tivesse jejuado, como Deus falou, não tinha acontecido. Né, meus irmãos? Aí tem pessoas que quer cura, que quer libertação dos filhos, das filhas, do marido. Aí Deus fala, faz um propósito, né? Na minha presença. Ore 7 dias, o Salmo 91, jejua durante 7 dias. Aí a pessoa fala assim, isso é o irmão Adilson está falando, esse é o pastor está falando, é coisa da cabeça dele, mas é o próprio Deus falando com a pessoa. Aí Deus vem e fala na palavra dele, ei, vigia, ore, não pare de orar, não deixe de orar, não deixe de buscar a minha presença, porque sua bênção está chegando, seu milagre está chegando. Aí a pessoa chega do trabalho cansado e fala assim, hoje eu não vou orar não, vou assistir filme, né? Aí depois tem muitos que falam assim, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, e Deus está falando todo dia. Ei, vigia, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas você está onde? Você está na terra, você não fez a passagem ainda. Então o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos que fazer o que na presença do Pai? Obedecer os seus direcionamentos, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus não é penosa. Não, meus irmãos. Se você parar para analisar, nós, servos do Senhor, nós cristãos, nós só temos que obedecer e ter fé e perseverar. Porque quem faz o resto, meus irmãos, é Deus. Deus traz a multiplicação que nós precisamos. Deus nos assenta na cadeira do rei. É Deus que tira nós de trás da malhada. É tudo Deus que faz, meus irmãos. Amém? Pois quando nós estamos com a fé abalada, nós entramos em oração, pede a Deus para nos reforçar, para nos dar sabedoria para vencer. Ele coloca mais fé, mais esperança na nossa vida. Quando nós estamos fracos, Ele vem, Ele preenche nós da glória e nós ficamos fortes de novo e continuamos andando. Então, meus irmãos, nós só precisamos obedecer os seus mandamentos, os seus direcionamentos. Amém, meus irmãos? E crer que nós servimos um Deus poderoso. Então, meus irmãos, se você obedecer, não vai ter vento. E se tiver vento, você obedecendo, você não vai ficar roendo as unhas de preocupação, de nervosismo. Vai ter o vento, você vai passar em paz, porque você está em obediência com Deus e Ele está com você. Agora, se você está em desobediência com Deus, o vento vai vir, você vai ficar nervoso, você vai ficar estressado, você vai comer as suas unhas querendo resolver o problema que não dá para você resolver, né? Vai ter um infarto, vai ficar lá mais de 15 dias na UTI, né, meus irmãos? É isso que Deus está falando para você. Obedeça, não seja mais um Jonas desobediente. Se Deus está mandando você caminhar pela direita, segue pela direita. Se Deus falou para você, ei, não olhe para trás, mas fita os olhos em mim, então olhe para Cristo. Jesus Cristo é a sua saída, Jesus Cristo é a sua cura, mas você tem que obedecer. Amém, meus irmãos? E o que eu vejo na história de Jonas, né, que o Espírito Santo me mostra, é o que a desobediência na presença de Deus e nos seus direcionamentos traz para a nossa vida. Amém? E tem muitos, meus irmãos, na casa de Deus, andando em desobediência.
e achando que já são salvos. Estão completamente andando errado, pelos seus próprios conhecimentos, pelos seus próprios achismos, né? E acha que já estão salvos, acha que já tá com o pé dentro da porta estreita, já estão salvos, não. E estão andando desagradando ao Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque as coisas de Deus é loucura para quem está na carne. Amém? Por isso que o cristão tem que andar não pelo que vê, mas acreditar naquilo que não existe, que é Deus, meus irmãos. As coisas de Deus são loucuras. Você pode reparar para você que quando Deus fala que vai te abençoar, as coisas pioram. Amém? Mas há uma diferença. Que quando a sua bênção está chegando e tem vento, você vai passar aquele vento em paz. Você não vai ter medo do vento. Agora, quando é vento de desobediência e não está chegando bênção ainda para a sua vida, mas o vento está acontecendo porque você está em desobediência, você vai ficar nervoso, preocupado, pensativo, por que está isso na minha vida, sendo que eu estou na presença do Pai? Por que está acontecendo tanto enrosco na minha vida? Problema de saúde, problema no financeiro, é guerra entre a família. Por que está acontecendo se eu estou na presença do Pai? Rever os seus conceitos. Então, muitas das vezes é desobediência. Você está com o espírito de Jonas aí, andando em desobediência e achando que tudo pode. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso, Ele fala conosco todos os dias, basta você prestar atenção na palavra. Amém? Então, ó, Jonas, capítulo 1, versículo 1, olha o que a palavra de Deus diz. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, chamou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem, embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Você está vendo o que a desobediência causa? Uma grande tempestade, meus irmãos. Meus irmãos, o que Deus fala para você nesta noite, rever os seus conceitos nos caminhos do Senhor. Porque tem muitos, meus irmãos, que estão passando por tempestade na sua vida, na sua casa, na sua família, porque estão em desobediência, estão fazendo coisas que desagradam a Deus. Meus irmãos, a tempestade que vem para mim e para a sua vida quando estamos em desobediência, não é porque Deus é ruim. Não é porque Ele tem um coração maldoso. Ele não é assim. Ele nos ama. E por Ele nos amar, Ele traz para a nossa vida a tempestade, para que nós se conserte na presença dEle, para que nós paramos de rebeldia. Amém, meus irmãos? Para quê? Para que nós venha receber a salvação eterna. Para que nós venha receber bênçãos sem medidas nessa terra. Precisamos andar em obediência com a palavra do Senhor e com Deus Pai Todo-Poderoso e seus direcionamentos. Meus irmãos, se Deus está pedindo para você orar e não cessar de orar, então ore e não cesse, para que a tempestade não venha sobre a sua vida. Se Deus está falando para você, sai desse pecadinho de estimação,
Pare com isso. Se você não tem força de parar com a sua própria vontade, meu irmão, pede a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu tinha um monte de pecadinho de estimação, sabe? Pois eu não tinha forças de parar com esses pecadinhos, que a gente acha que não dá nada, dá sim. Vem vento, vem tempestade. Deus, ele gosta do pecador, mas odeia o pecado, mesmo que seja pequenininho. Amém, meus irmãos? Então pede a Deus, eu pedi a Deus a força para ele colocar eu certo, nos caminhos certos, para mim andar certo, pois ele tirou da minha vida. Então peça a Deus o que você está fazendo, que você sabe que é errado na presença de Deus, e você não tem forças para parar sozinho, pede forças a Deus, porque é tudo Ele que faz, meus irmãos. Amém? Deus, Ele é dono de tudo e de todos. Deus fez a luz, mas foi Ele que criou as trevas. Deus, Ele permite a ferida, mas Ele vem e ata a ferida com suas próprias mãos. Então, meus irmãos, Deus, ele permite que nós venha pecar, mas ele também, ele cura os nossos pecados, joga no mar do esquecimento. Quando nós estamos fracos, quem dá força para nós continuar, meus irmãos? É Deus. A nossa força tem que vir de Deus. O nosso entendimento tem que vir do Senhor e não os nossos próprios entendimentos, meus irmãos. E tem muitos caindo, tem muitos pagando preço, vindo tempestade para sua casa, para sua família. Por quê? Acha que estão no caminho certo, mas estão andando errado com Deus. Por quê? Deus manda seguir em frente, a pessoa vai nos seus próprios entendimentos, vai pela direita. E Deus quer que você segue em frente. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus fala, não assine esse contrato, porque vai te fazer mal lá na frente. Daí a pessoa teima, acha que aquilo, né, os seus olhos estão brilhando, vai lá, assina, daí se toma prejuízo, né? Daí vai reclamar com Deus, ô Senhor, por que aconteceu isso? Eu tomei prejuízo. Aí Deus vai falar o que para você? Se ele já te avisou, né? Se Deus fala para você que vai te curar, aí o que você tem que fazer? É orar, agradecer, começar a agradecer a cura antes de ver. Daí você não ora, você não jejua, você não faz, você, opa, já vou ser curado. Daí, muitas das vezes o médico proíbe você de comer uma coisa. Não, Deus falou que vai me curar, eu vou comer, né? Daí, dana a ferida, vai colocar a culpa em Deus, né, meus irmãos? Então temos que prestar atenção, meus irmãos, que tem coisa que é para Deus fazer, mas tem coisa que é para nós fazer. Temos que andar em obediência com a palavra. Mas é o que Deus sempre me traz para me falar aqui, que não é só andar na palavra, tem que obedecer os direcionamentos, para que você venha chegar na terra prometida como muitos chegou. Amém? Meus irmãos, para e analisa a Bíblia, né? Lê, medita na palavra e seja um observador da palavra, meus irmãos. Amém? Abraão, ele recebeu uma palavra e um direcionamento. Sai da tua terra e siga, que eu vou te mostrar ainda. Você não sabe, mas eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Abrão, né? Ele saiu da sua terra, meus irmãos. Ele saiu do meio da sua parentela e seguiu sem rumo, esperando o direcionamento de Deus. Mas por que Abraão conseguiu? Porque ele obedeceu os direcionamentos de Deus, meus irmãos. Ele ouviu a palavra, mas obedeceu. Por que Noé e sua família foi salva? Porque Noé ouviu a palavra e obedeceu os direcionamentos de Deus. Você está entendendo o que Deus quer te dizer?
nesta noite? Por que que José conseguiu ser governador do Egito? Hã? De pobre, preso, escravo, conseguiu vencer o segundo mais rico do Egito. Por quê? Porque ele ouviu a palavra do Senhor, porque ele recebeu o sonho do Senhor e ele obedeceu os direcionamentos, ele caminhou, ele foi vendido, ele foi preso, ele foi tudo, meus irmãos. José sofreu como escravo, depois teve que correr da aparência do mal para não pecar contra Deus. Amém, meus irmãos? Mas ele conseguiu, por quê? Ele estava atento aos direcionamentos de Deus. Amém, meus irmãos? Você quer vencer? Você quer ser curado? Você quer que essa família mude? Que seus filhos sejam resgatados do mundo? Seu marido, sua mulher? Ande certo com Deus. Comece a obedecer a palavra e seus direcionamentos, que você vai ver as coisas mudarem. Amém, meus irmãos? As coisas começam a mudar. Quando eu e minha esposa começou a obedecer a palavra e obedecer os direcionamentos de Deus, as coisas em casa começou a mudar na nossa família, no meio das nossas filhas, dos nossos netos. Amém, meus irmãos? As coisas começam a mudar automaticamente. Quanto mais você obedece a Deus, a palavra do Senhor e seus direcionamentos, mais Deus vai fazer na sua vida. Quando vir o vento, meus irmãos, e você está em obediência, você passa por aquilo tranquilo e em paz pelo vento. Mas quando vem vento, meus irmãos, tempestade, e você está em desobediência e é Deus permitindo na sua vida, você vai ter nervosismo, você vai ficar com medo, porque está acontecendo, você vai indagar a Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que que isso se formou essa tempestade na minha vida, sendo que eu estou na presença de Deus? Amém, meus irmãos? É assim que o ser humano faz. Amém? Depois que anda errado com Deus, anda em desobediência e Deus manda vento, daí começa a indagar o Senhor. Mas eu estou na sua presença, por que que o Senhor permitiu tudo isso? Porque está em desobediência. E tem muitos aí que estão pagando preço, meus irmãos, por estar em desobediência. Amém? Tem muitos, meus irmãos, que acham que já estão salvos, que já são salvos. Tem muitos, mas vai se revisar mesmo na presença do Pai, estão em desobediência. Estão muitos pagando preço, muitos têm que se esforçar com a força dos seus braços. Muitos têm que fazer coisas que não tinha necessidade de fazer, meus irmãos. Porque o Deus que nós servimos, ele é poderoso para fazer. Tem pessoas que estão aí, pagando preço, camelando, sendo sem necessidade. Porque o Deus, ele traz para nós bonança, se nós andar certo com ele, meus irmãos. Bonança que eu falo não é só riqueza não, meus irmãos, de dinheiro não. Bonança é tranquilidade, paz, ao caminhar com ele, com Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, novamente eu vou falar para você aqui, lugar de crente não é no deserto, só sofrendo, só sol escaldante, não. Amém? Quem fica no deserto, meus irmãos, quem não prospera, quem não sai da mesmice, é os desobedientes, os murmuradores. Amém, meus irmãos? Lugar de crente é na bonança com Cristo. É andar em meio à tempestade, sossegado em paz. É andar na tribulação em paz com Deus. Esse é o verdadeiro cristão. Passa pelo fogo, mas Deus está com ele. Passa pelas águas, mas Deus está com ele.
Amém, meus irmãos? Lugar de deserto é para aqueles que murmuram, para aqueles desobedientes. Pode ver que tem muitos no deserto que faz, ó, tempo, hein? Que vem pedalando na areia, mas não sai do lugar porque vive murmurando, vive em desobediência com Deus. Amém, meus irmãos? Há uma grande diferença para aqueles que obedecem e aqueles que andam em desobediência, meus irmãos. E é claro, é visível. Você pode ver que quem anda em obediência, tudo flui. Mesmo na tempestade, mesmo com vento, tudo flui e a pessoa anda sempre em paz. Agora, os desobedientes andam sempre preocupados. O que há de pagar, o que há que vai fazer, como vai fazer. Pode ver, para você ver, é uma grande diferença, meus irmãos. Quem está na presença de Deus em obediência e quem está em desobediência. Se você não reparou ainda, pois repara para você ver. Meus irmãos, Deus ele fala na terra. Basta você estar atento. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém. Meus irmãos, não seja mais um Jonas. Amém? Que para obedecer precisou pagar um alto preço. Amém, meus irmãos? Então, pense bem. Amém? Deus quer te abençoar, Deus quer trazer paz em meio a essa tempestade. Amém? Glórias a Deus.